Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos este sábado, dia 1º de julho, temos o Campeonato Brasileiro da Série A, onde temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do Fluminense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, venceu 3 e perdeu 2. Atualmente a equipe do São Paulo é a 11ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série A, com 18 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fluminense é a 5ª colocada com 21 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 3 e venceu 1. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do São Paulo, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Fluminense. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Casa fora. Agora no Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Vila Nova. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Atualmente a equipe do Atlético Goianiense é a 11ª colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Vila Nova é a 1ª colocada com 30 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados nessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Atlético Goianiense, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Vila Nova. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série C, temos a equipe do Confiança enfrentando a equipe do Ipiranga. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Confiança, perdeu 1, empatou 3, venceu 1. Atualmente a equipe do Confiança é a 8ª colocada com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ipiranga é a 11ª colocada com 13 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 3 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Confiança e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série C, temos a equipe do São Bernardo enfrentando a equipe do Botafogo da Paraíba. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Bernardo, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Atualmente a equipe do São Bernardo é a 3ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série C, com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Botafogo da Paraíba é a 4ª colocada, também com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Melhor opção para esse confronto, casa, São Bernardo para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Avaí enfrentando a equipe do ABC. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, perdeu 2 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do ABC, perdeu também 2 e também empatou 3. Atualmente a equipe do Avaí é a 19ª colocada com 11 pontos ganhos. Já a equipe do ABC é a 20ª colocada com 20 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, 2 vitórias ficou para a equipe do Avaí e 3 vitórias com a equipe do ABC. Melhor opção para esse confronto, casa, Avaí para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Sampaio Corrêa enfrentando a equipe do Criciúma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sampaio Corrêa, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Atualmente a equipe do Sampaio Corrêa é a 12ª colocada com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Criciúma é a 5ª colocada com 27 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Criciúma. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do CRB enfrentando a equipe do Londrina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CRB, venceu 3, empatou 1, perdeu 1.
Atualmente a equipe do CRB é a 14ª colocada com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Londrina é a 18ª colocada com 11 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, a equipe do CRB venceu 4 partidas, enquanto a equipe do Londrina venceu 1. Melhor opção para esse confronto: casa, CRB para vencer. Agora no Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Bahia enfrentando a equipe do Grêmio. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, empatou 2, venceu 2, perdeu 1. Atualmente a equipe do Bahia é a 14ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série A, com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Grêmio é a 2ª colocada, com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Bahia, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Grêmio. Pela melhor campanha, melhor opção para esse confronto fora Grêmio para vencer. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Fortaleza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Flamengo é a 3ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série A, com 22 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fortaleza é a 8ª colocada, com 20 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Flamengo, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Fortaleza. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série C, temos a equipe do Paysandu enfrentando a equipe do Brusque. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Paysandu, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Paysandu é a 16ª colocada, com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Brusque é a 10ª colocada, com 14 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Cruzeiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, empatou 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Internacional é a 6ª colocada, com 20 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cruzeiro é a 12ª colocada, com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Melhor opção para esse confronto: empate, casa, vitória da equipe do Internacional ou partida terminando empatada. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Atlético Goianiense vs Vila Nova, partida acima de 1,5. CRB vs Londrina, casa, CRB para vencer. Avaí vs ABC, casa, Avaí para vencer. São Paulo vs Fluminense, uma dupla chance. Na verdade, um jogo aberto, casa fora. Pode ter qualquer vencedor na partida, só não pode a partida terminar empatada. Internacional vs Cruzeiro, uma dupla chance. Vitória da equipe do Internacional ou partida terminando empatada. Bahia vs Grêmio, fora. Grêmio para vencer.